Rerum Novarum, a carta encíclica de Sua Santidade, o Papa Leão XIII, sobre a condição dos operários, foi escrita em 1891, em um contexto histórico marcado pela Revolução Industrial e suas consequências sociais e econômicas. Foi uma das primeiras encíclicas sociais e é considerada um marco na doutrina social da Igreja Católica, influenciando a posição da Igreja em questões trabalhistas e sociais até os dias de hoje. Durante o final do século XIX, a Europa e outras partes do mundo experimentavam grandes mudanças devido ao avanço da industrialização, o que resultava em uma crescente disparidade entre os ricos e os pobres, em condições de trabalho precárias e também no surgimento de movimentos socialistas e comunistas, que defendiam a redistribuição da riqueza e a abolição da propriedade privada. Essas transformações sociais e econômicas levaram a um debate intenso sobre os direitos e os deveres dos trabalhadores, os proprietários de capital e o papel também do Estado no meio aí disso tudo. A Rerum Novarum, meus amigos, foi uma resposta da Igreja Católica a essas questões, buscando oferecer aí uma perspectiva baseada na doutrina social da Igreja. A encíclica reconheceu sim os problemas enfrentados pelos trabalhadores e criticou tanto o capitalismo desenfreado quanto as propostas socialistas, defendendo uma abordagem mais equilibrada que respeitasse tanto os direitos da propriedade privada quanto também promovesse a justiça social. De fato, como é fácil compreender, a razão intrínseca do trabalho empreendido por quem exerce uma arte lucrativa, o fim imediato visado pelo trabalhador, é conquistar um bem que possuirá como próprio e como pertencendo-lhe, porque se põe à disposição de outrem as suas forças e a sua indústria. Não é evidentemente por outro motivo, senão para conseguir com que possa prover a sua sustentação e as necessidades da vida, e espera do seu trabalho, não só o direito ao salário, mas ainda um direito estrito e rigoroso para usar dele como entender. A encíclica Rerum Novarum emerge como uma resposta inovadora e de grande significado da Igreja Católica às questões cruciais da época, marcada pela Revolução Industrial e por suas profundas implicações sociais. Essa encíclica aborda de maneira crítica e ponderada as relações entre trabalhadores e patrões, refletindo sobre as transformações dramáticas na sociedade, especialmente no que se refere ao avanço da indústria e às mudanças nas dinâmicas do trabalho. Nessa época, como você deve imaginar, as condições de trabalho dos trabalhadores eram terríveis. Eles enfrentavam longas jornadas de trabalho, geralmente ali entre 12 e 16 horas por dia, em ambientes perigosos e até insalubres, como eram as fábricas e as minas da época. A falta de regulamentação resultava em salários baixos, incluindo até o trabalho infantil e a ausência de direitos trabalhistas básicos. A segurança no trabalho, inclusive, que era quase inexistente, levava a frequentes acidentes. Além disso, as condições de vida nas áreas urbanas superlotadas eram precárias, com falta de moradia adequada e saneamento básico. Essas condições de trabalho desumanas foram um dos principais impulsionadores das primeiras lutas pelos direitos dos trabalhadores. Na carta encíclica, Leão XIII não apenas reconhece as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores devido às condições de trabalho e à crescente desigualdade econômica, mas também propõe uma análise detalhada das causas desses problemas. Ele critica o capitalismo desenfreado por sua tendência à concentração de riqueza e poder na mão de poucos, ao mesmo tempo que rejeita as propostas socialistas de abolição da propriedade privada. A encíclica então enfatiza a dignidade do trabalho e do trabalhador, defendendo assim a justiça social e a necessidade da proteção dos direitos dos trabalhadores. Uma verdadeira inovação à época. Leão XIII argumenta a favor de salários justos, condições de trabalho mais humanas e até o direito da formação de sindicatos, olha só. Além disso, ele apela para a responsabilidade moral dos patrões e também do Estado na garantia de um equilíbrio justo entre o capital e o trabalho. De outro lado, em hipótese alguma, a Igreja flerta com o socialismo ou o campeonismo. Ao contrário, o Papa Leão XIII apresenta uma dura crítica ao socialismo, especialmente a sua proposta de abolir a propriedade privada e a redistribuir as riquezas. O Papa argumenta que tais medidas seriam injustas e acabariam por prejudicar ainda mais os trabalhadores que originalmente se pretendia ajudar. Assim, esta conversão da propriedade particular em propriedade coletiva, tão preconizada pelo socialismo,
não teria outro efeito senão tornar a situação dos operários mais precária, retirando-lhes a livre disposição do seu salário e roubando-lhes, por isso mesmo, toda a esperança e toda a possibilidade de engrandecerem o seu patrimônio e melhorarem a sua situação. Em sua visão, e também da Igreja, a propriedade privada é um direito fundamental do ser humano, um resultado direto do trabalho e do seu esforço individual. Leão XIII defende que permitir aos trabalhadores possuírem e gerir propriedades oferece não apenas um meio deles melhorarem as suas condições de vida, mas também de promover a dignidade, a liberdade e a responsabilidade pessoal de cada indivíduo. Essa defesa da propriedade privada é colocada em contraste com a ideia socialista de coletivização de bens, que, segundo o próprio Leão XIII, violaria os direitos legítimos dos indivíduos e poderia levar à ineficiência e à falta de incentivo para o trabalho e para a inovação. Ao mesmo tempo, a encíclica não endossa um capitalismo desregulado. Pelo contrário, enfatiza a necessidade de equidade social e responsabilidade moral, tanto dos proprietários quanto do Estado, para a proteção dos direitos dos trabalhadores e no fomento de condições mais justas de trabalho para todo mundo. Leão XIII aborda ainda a vulnerabilidade das classes trabalhadoras, agravada pela dissolução das estruturas sociais e associações de artesãos e comerciantes que anteriormente ofereciam uma forma de proteção mútua entre eles. Ele critica que a erosão dessas instituições tradicionais, que deixou os trabalhadores isolados e sem defesa frente às práticas desumanas e exploratórias, incluindo aí a usura, que é a prática de cobrar juros excessivamente altos em empréstimos, uma prática inclusive que é considerada imoral e condenada pela Igreja, justamente por explorar particularmente os trabalhadores e os mais pobres, aumentando ainda mais a desigualdade e a injustiça econômica. O Papa enfatiza a urgência de medidas eficazes para amparar a classe trabalhadora, reforçando a necessidade de restaurar e fortalecer estruturas que possam garantir justiça e proteção aos indivíduos, equilibrando o poder entre empregados e empregadores e promovendo condições de vida mais dignas para todo mundo. A Rerum Novarum é, sem dúvida nenhuma, um marco na doutrina social da Igreja, influenciando o pensamento social católico e a abordagem da Igreja em relação a questões de justiça econômica e direitos trabalhistas até nos dias de hoje. Esse documento não apenas refletiu os desafios do seu tempo, mas também estabeleceu princípios que continuam relevantes para o debate contemporâneo sobre justiça social e direitos humanos. A Rerum Novarum, de 1891, é uma leitura relevante, sim, para 2023, por diversas razões. Ela estabelece fundamentos importantes da doutrina social da Igreja Católica, abordando a dignidade do trabalho e a justiça social. Ao oferecer uma perspectiva histórica sobre as questões da Revolução Industrial, a encíclica enriquece a compreensão das raízes dos problemas econômicos e sociais contemporâneos. Além disso, ela destaca a dignidade do trabalho, a justiça social e a proteção do direito dos trabalhadores como valores fundamentais que devem orientar as ações da sociedade. O documento defende que a fé deve se refletir em ações que promovam o bem-estar humano, especialmente dos menos favorecidos, e que a ética cristã pode desempenhar um papel importante na promoção da justiça econômica e social. Se você quiser comprar esse livro, essa carta, para ter aí na sua casa, tem um link aqui na descrição. Mas vai lembrar que todos esses documentos estão disponíveis gratuitamente no site do Vaticano no formato digital. Se você gostou desse vídeo, se achou útil essa resenha, não deixe de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo aí com teus amigos, beleza? Aí não se esquece de se inscrever aqui nesse canal, galera, pelo amor de Deus. Assim você pode ficar sabendo primeiro, sempre que um vídeo novo é postado. E a partir de agora tem vídeo novo todo dia, hein? Beleza? Falou, galera. Tudo de bom pra vocês, hein? Até amanhã. Valeu!